Ele era o fazendeiro milionário, cobiçado por todas, com uma vida perfeita, até que uma aposta desafiadora mudou tudo. Quando ele foi desafiado a conquistar a mulher que todos consideravam impossível, uma mulher gorda, invisível para o mundo, ele nunca imaginou que seu coração seria o maior prêmio de todos. O que ele fez depois da aposta, ninguém poderia prever. Desde pequeno, Lucas sempre soubera que era diferente. Filho único de um dos fazendeiros mais ricos da região, sua vida parecia um conto de fadas, onde ele era o herói que nunca precisava lutar por nada. Sua casa, grande e imponente, refletia não só a riqueza de sua família, mas também o poder que ele herdaria um dia. Cada canto de sua vida parecia cuidadosamente planejado para fazer dele o rei de tudo que tocasse. E, na sua mente, o mundo estava realmente aos seus pés. Quando criança, ele teve os melhores brinquedos, roupas e brinquedos que o dinheiro poderia comprar. Lucas cresceu acreditando que o amor seria apenas mais uma troca de favores. Ele nunca duvidou de sua capacidade de atrair qualquer mulher. Sabia que seu status, sua beleza e seu futuro promissor bastariam para conquistar as garotas que se encantavam por sua vida perfeita. Mas o que ele nunca imaginou é que, por trás de sua vida de privilégios, existia uma pressão invisível, uma teia de expectativas e interesses que ele mal começava a perceber. A primeira vez que Lucas sentiu essa pressão foi aos 15 anos, em um dia qualquer no campo. Dona Teresa, uma mulher respeitada na cidade, se aproximou dele com um sorriso quase tímido, mas com uma proposta clara. Ela queria apresentar sua filha, Marcela, como uma possível esposa para Lucas. Ela não se arriscava a dizer isso diretamente, mas as palavras estavam lá, disfarçadas em um convite amigável, uma sugestão de aliança entre duas famílias de destaque. Naquele momento, Lucas riu da situação. Ele era apenas um adolescente, mais preocupado com sua liberdade do que com qualquer compromisso. No entanto, foi ali que ele começou a perceber o que muitos outros já sabiam. Ele não era apenas um jovem qualquer. Ele era, na verdade, uma promessa de riqueza, de poder, um futuro onde a vida de qualquer mulher que se casasse com ele seria uma ascensão à classe alta. As mães da cidade começaram a vê-lo não como um rapaz de 15 anos, mas como a chave para o futuro de suas filhas. Durante a adolescência, Lucas se viu cercado por garotas que não estavam interessadas em conhecer sua alma, mas em garantir um futuro dourado. Elas enviavam bilhetes, flores e, em alguns casos, até mesmo declarações explícitas de interesse, sugerindo que ele as escolhesse como sua futura esposa. Para ele, tudo isso parecia um jogo fácil. Era divertido ser o centro das atenções, saborear o poder de ser desejado sem compromisso. Ele nunca imaginou que, por trás de toda essa adulação, havia um plano maior, uma história que ele nunca escreveria sozinho. Mas à medida que o tempo passava, Lucas começou a sentir uma pressão crescente, uma sensação de que a vida exigiria algo mais dele. Seu pai, sem nem perceber, reforçava constantemente a ideia de um bom casamento, como uma forma de selar alianças e garantir o futuro da família. Lucas, meu filho, é hora de pensar no futuro. Um bom casamento é uma boa forma de unir forças. Não se esqueça das pessoas que você conhece. Elas podem ser muito importantes para o seu futuro. Essas palavras ecoavam na mente de Lucas, mas ele continuava ignorando-as, preferindo se entregar aos prazeres da juventude. No entanto, o que ele não sabia era que a verdadeira reviravolta em sua vida estava mais próxima do que ele imaginava, e seria uma mulher que ele jamais pensaria que cruzaria seu caminho. Na região onde ele morava chegou uma das datas mais importantes. A festa da Vila Esse era o evento mais aguardado da região. Uma celebração que acontecia todos os anos, onde as pessoas se reuniam para dançar, cantar, é claro, paquerar. Era uma noite de encantos e deslumbres, onde a juventude da cidade se exibia, e os olhares eram trocados como promessas de novos romances. Para Lucas, sempre foi o momento perfeito para se divertir, trocar de parceira e se divertir com os amigos. Ele já estava acostumado a ser o centro das atenções, e nada mais empolgava seu coração do que a adrenalina dessas festas. A festa começava com o som das sanfonas, risadas ecoando pelo ar e o cheiro doce das comidas típicas. As luzes da vila piscavam com um brilho suave, e os casais dançavam sob o céu estrelado. Lucas, como sempre, estava rodeado de amigos, muitos deles tão mimados quanto ele, todos com o mesmo estilo de vida fácil e cheia de privilégios. De repente, um de seus amigos, Marcos, fez um comentário que chamou a atenção de todos. Pessoal, essa festa está muito parada. Cadê a diversão de verdade? Vamos animar um pouco. O que acham de um desafio? Os outros amigos começaram a rir, e Lucas, como sempre, aceitou o jogo com um sorriso provocador. Desafio?
O que você tem em mente, Marcos? Perguntou ele, cruzando os braços com uma expressão divertida. Marcos olhou ao redor, como se procurasse algo, ou alguém, para desafiar. Seus olhos brilharam, e ele apontou discretamente para o outro lado da festa. Que tal aquele desafio? Você vai até aquela estranha lá e pede o número dela. Ela parece fora do seu padrão. Aposto que você não tem coragem, disse Marcos com um sorriso travesso. Lucas olhou para onde ele apontava. À primeira vista, não havia nada de extraordinário naquela mulher. Ela estava no canto da festa, sozinha, com o corpo encurvado, os olhos cabisbaixos, visivelmente desconfortável. Era Juliana, uma mulher com um peso que fugia do que a sociedade esperava. Ela estava vestindo um vestido simples, e seu semblante parecia triste, como se estivesse à margem de tudo o que acontecia ao seu redor. Ah, não sei, Marcos. Parece meio estranho. Não estou no clima, respondeu, dando um passo atrás e tentando se afastar da situação. Mas Marcos, com aquele sorriso provocador, não deixou barato. O quê, Lucas? Você está arregando agora? Nunca vi você assim. Vai ficar com medo de uma mulher? Ela deve ser um desafio e tanto, hein? O orgulho de Lucas foi atingido. Ele não podia deixar que o provocassem desse jeito, não na frente dos outros. A ideia de ser desafiado e de não corresponder ao desafio mexeu com ele de uma forma que ele não estava preparado para lidar. Por mais que a situação o incomodasse, ele sabia que não poderia recuar. Seus amigos estavam esperando e, de alguma forma, ele se sentia compelido a provar algo, até para si mesmo. Tá bom, eu vou lá, disse, com a voz firme, tentando esconder a apreensão que agora começava a crescer dentro dele. Ele tentou se convencer de que seria só mais uma conquista fácil, mas o desconforto persistia. Ele se dirigiu para onde Juliana estava, mas conforme se aproximava, uma sensação estranha se apoderou dele. Ela estava completamente isolada, alheia ao frenesi da festa. Não fazia parte daquele mundo, e ele pôde perceber isso com clareza. Ela estava com a cabeça baixa, como se tentasse se esconder de tudo e de todos, sem querer ser notada. Lucas parou por um momento, sentindo uma hesitação que nunca experimentara antes. Mas, sem voltar atrás, forçou um sorriso e se aproximou. Oi, tudo bem? Você está sozinha aqui, disse ele. Juliana levantou os olhos por um breve momento, mas rapidamente desviou o olhar, como se a presença dele a deixasse ainda mais desconfortável. Ela deu um sorriso tímido, quase imperceptível, e murmurou. Sim, estou só. Só não gosto muito dessas festas. Eu prefiro ficar por aqui. Lucas franziu a testa, confuso. Ele esperava uma reação diferente, algo mais caloroso, mais interessado. Mas o que ele encontrou foi uma mulher completamente alheia a ele, mais focada em sua própria introspecção do que em se impressionar com a sua presença. Tentando dar continuidade à conversa, ele falou. A festa está bem animada, né? Todo mundo se divertindo. Você deveria se juntar mais, aproveitar um pouco mais. Eu sei que não parece ser o seu ambiente, mas, sei lá, pode ser mais divertido do que parece. Juliana hesitou, balançando a cabeça levemente. Eu não sei. Eu realmente não me sinto à vontade nessas coisas. Prefiro ficar na minha, mesmo. Tentando não ser intrusivo, Lucas perguntou. E o que você gosta de fazer quando não está fugindo das festas? Ela hesitou antes de responder, os olhos ainda fixos no chão. Eu gosto de ler. E também adoro fazer trilhas, coisas mais tranquilas. Não gosto muito de agitação. Me sinto mais em paz, assim. Lucas ficou ali, parado por um momento, tentando absorver o que ela estava dizendo. Ele nunca imaginou que uma conversa tão simples pudesse lhe causar tantas dúvidas. Mas, antes que pudesse continuar, ouviu a risada de seus amigos ao fundo. Olha o Lucas, o mestre da conquista. Vai conquistar aquela obesa estranha agora, disse um deles, rindo alto, claramente fazendo questão de zombar de Lucas. Lucas percebeu que os amigos estavam assistindo tudo de longe, e isso fez ficar ainda mais desconfortável. Ele sabia que eles esperavam que ele fosse mais ousado, mais como o galã que sempre foi. Mas, por algum motivo, ele não conseguia agir da mesma maneira com Juliana. Algo nele estava travado. E isso, de alguma forma, o irritava. Ele olhou para os amigos e decidiu cortar a conversa. Então, que tal me dar seu número? Eu sei que você não está muito animada com isso, mas quem sabe a gente conversa mais tarde, sem pressa, sem pressão.
Juliana olhou mais uma vez, ainda com os olhos baixos, evitando os dele. A tensão entre eles era palpável. Lucas percebeu que ela estava hesitante, desconfortável, mas, em um movimento quase inesperado, Juliana puxou o celular das mãos dele e olhou para ele por um instante. Com um sorriso tímido, quase imperceptível, digitou seu número e o passou para ele. Está aqui. Ela murmurou, de forma quase silenciosa, como se estivesse fazendo algo que realmente não queria, mas não conseguindo resistir. Bom, Juliana, foi legal conversar com você. Nos vemos por aí, disse ele, sem querer parecer rude, mas também querendo se afastar da pressão dos amigos. Ele deu uma última olhada para ela e se afastou, indo até o grupo que estava aguardando. A noite continuou, e Lucas tentou se divertir, dançando e interagindo com os outros, mas não conseguia deixar de pensar em Juliana. Algo nela mexeu com ele de um jeito que ele não entendia, e, a cada momento, a imagem dela continuava voltando à sua mente. Quando a festa terminou, ele estava cansado, mas com a mente agitada. No dia seguinte, Lucas acordou com uma dor de cabeça insuportável. Ele sentiu-se pesado, como se a noite tivesse sido mais do que ele podia aguentar. Quando pegou o celular, o que mais o chamou a atenção foram as várias mensagens de mulheres tentando chamar sua atenção. Porém, entre elas, uma se destacou, Juliana. O coração de Lucas deu um salto. Ele abriu a mensagem dela, e a primeira coisa que viu foi: "Obrigada por conversar comigo ontem. Quando podemos conversar de novo?" Ele ficou ali, encarando a tela por um momento, um sorriso leve surgindo em seus lábios. Mas logo sua expressão mudou. Algo estava diferente. Por que ele estava sorrindo para essa mensagem? Ele mal conhecia aquela mulher, e ainda assim, não conseguia tirar o pensamento dela da cabeça. Tentou se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos continuavam voltando a Juliana. Durante o expediente, enquanto caminhava pelo escritório, Lucas tropeçou em uma cadeira e quase perdeu o equilíbrio. Um de seus funcionários, sempre atento e brincalhão, observou a cena e se aproximou. "Ei, patrão, tudo bem por aí?" perguntou o funcionário, rindo. Lucas deu um sorriso sem graça, tentando disfarçar a bagunça que estava em sua cabeça. "É, só uma dor de cabeça, nada demais", respondeu, tentando parecer casual. O funcionário olhou desconfiado, ainda com aquele sorriso malicioso. "Sei. Se você diz. Mas, olha, não parece que é só dor de cabeça não. Patrão, parece que um cupido atingiu seu coração." Lucas, ainda um pouco desconcertado, se afastou rapidamente, murmurando, "Talvez seja só o calor. Vou dar uma descansada." Mas, por dentro, ele sabia que não estava preocupado apenas com a dor de cabeça. Algo estava acontecendo com ele, algo que ele não estava preparado para lidar. Juliana estava tomando mais espaço na sua mente do que ele gostaria de admitir, e aquele comentário, embora brincalhão, tinha um fundo de verdade que ele não conseguia ignorar. Depois de um dia tenso e com a mente inquieta, Lucas voltou para casa mais cedo do que o normal. Quando se deitou na cama, ainda com o celular nas mãos, ele olhou para a tela e hesitou por alguns segundos. Pensou na mensagem que Juliana havia enviado, agradecendo pela conversa na festa, e uma sensação de ansiedade tomou conta dele. Ele sabia que algo estava diferente, mas ainda não entendia o que exatamente. Sem pensar muito, ele abriu a conversa com ela e digitou, tentando não parecer forçado. "Oi, Juliana. Que tal sair comigo algum dia desses? Eu sei que a última vez foi um pouco estranho, mas eu realmente gostaria de conversar mais com você, sem pressa. O que você acha?" A mensagem foi enviada, e Lucas jogou o celular na cama, como se isso fosse diminuir a tensão que sentia. Ele fechou os olhos e tentou relaxar, mas a expectativa era insuportável. O tempo parecia passar mais devagar do que o normal, até que o celular vibrou com uma notificação. Ele rapidamente pegou o aparelho e viu a resposta dela, que apareceu na tela quase instantaneamente. "Topa sim. Vamos, seria ótimo sair com você. Quando?" Lucas leu a mensagem mais de uma vez, sem acreditar muito no que via. Em menos de 3 minutos, ela tinha respondido. Ela topou. Ele sentiu uma mistura de surpresa e alívio. Não imaginava que ela fosse tão rápida, nem tão disposta a sair com ele. A ansiedade que antes tomava conta dele deu lugar a uma leve euforia, mas ele sabia que, mesmo assim, algo ainda estava muito longe de ser resolvido. Aquela mulher o desafiava de uma forma diferente de todas as outras. Sorrindo para o celular, Lucas jogou-se de volta no travesseiro e fechou os olhos.
Pensou nela mais uma vez, e pela primeira vez em muito tempo, ele se entregou ao sono sem saber exatamente o que estava por vir. Mas uma coisa ele sabia, aquela noite seria a primeira de muitas mudanças, e ele não conseguia tirar Juliana da cabeça. O dia do encontro finalmente chegou. Lucas havia escolhido um lugar distante para o encontro, uma pequena cafeteria escondida em uma rua tranquila, longe dos olhares curiosos. Ele não queria que ninguém soubesse, pelo menos não ainda. A pressão de sua imagem sempre foi uma constante em sua vida, e ele sabia que se alguém visse o que estava prestes a acontecer, os comentários iriam começar. Ele não sabia o que estava sentindo por Juliana, mas também não queria arriscar ser julgado sem saber como tudo se desenrolaria. Quando ele chegou ao local, olhou ao redor e logo a viu entrando pela porta. Seu coração deu uma leve aceleração. Juliana estava bonita, mas não da maneira exagerada e esperada. Ela não usava maquiagem pesada, não vestia roupas caras nem chamava atenção com qualquer acessório chamativo. Ela estava, simplesmente bonita. Uma beleza natural, discreta e, de algum modo, mais encantadora por ser assim. Ela o viu, e seu sorriso tímido iluminou o ambiente. Ele se levantou imediatamente, sentindo um impulso forte de demonstrar o quanto estava feliz por vê-la. Ela se aproximou, mais hesitante do que ele, mas o sorriso dela era o suficiente para fazer Lucas se sentir à vontade. Oi, Juliana. Você está linda, ele disse, sem pensar, mais sincero do que esperava. Juliana, ainda um pouco nervosa, deu uma risada suave e olhou para ele. Obrigada, você também está muito bem, respondeu ela, a timidez evidente em sua voz. Eles se sentaram e começaram a conversar, com uma leveza que Lucas não esperava. A conversa fluía naturalmente, como se já se conhecessem há muito tempo, embora tivessem apenas uma vez. Falaram sobre coisas simples, seus gostos, suas rotinas, as coisas que mais os incomodavam e, de vez em quando, trocavam olhares mais intensos do que os dois estavam acostumados. O ambiente da cafeteria estava tranquilo, quase como se estivesse feito para ser o cenário perfeito para aquele encontro. Juliana parecia relaxada, e isso fez Lucas se sentir mais à vontade também. Ele estava se divertindo, mais do que imaginava. Ele se sentia atraído por ela, mas algo mais profundo estava começando a surgir, algo que ele não podia explicar. Porém, no meio da conversa, uma voz irritante cortou o momento. Olha só quem eu encontrei aqui. Parece que é o universo nos juntando novamente. Lucas. Beatriz, a ex-namorada dele, apareceu na entrada da cafeteria, com aquele sorriso arrogante e a postura de quem acreditava ser a dona do mundo. Seus olhos estavam fixos em Juliana com um olhar de desdém, e, como sempre, ela fazia questão de se fazer notar. Ela se aproximou, passando por Lucas sem sequer olhá-lo direito. E, ao olhar para Juliana, sua voz se elevou, cheia de sarcasmo. Não sabia que você tinha gosto para coisas mais simples. Achei que você tinha mais padrões, Lucas, mas vejo que se rebaixou de vez, né? Já devia ter imaginado que você acabaria com alguém assim, sem graça e sem importância. Juliana, visivelmente desconfortável, abaixou a cabeça para não responder. Lucas se levantou imediatamente, a raiva queimando em seu peito. Não ia mais tolerar as humilhações da ex-Beatriz. Vá embora agora, disse ele, firme, seus olhos afiando-se como facas. Você não tem mais o direito de me fazer sentir nada. Já terminamos, e o que você pensa sobre minha vida não interessa mais. Beatriz o encarou com furor, mas não recuou. Que fofinho, defendendo sua nova conquista. Está vendo, Lucas? Nem mesmo você sabe mais o que está fazendo. Aposto que ela não tem nada de especial. Só uma mulher sem brilho, sem nada. Isso é o que você merece, não é? Chega, Beatriz. Eu te avisei, vá embora. Lucas disse, sua voz mais grave, mas com um tom definitivo. Com um sorriso de desdém, Beatriz, tomada pela raiva, olhou para Juliana e, em um movimento brusco e agressivo, pegou o copo de suco sobre a mesa e, com tudo que tinha, jogou o líquido em Juliana. Vai lá, fica com essa gorda então, vejo que ela realmente te merece, ela gritou, com um sorriso sarcástico, enquanto o suco se espalhava por cima de Juliana. A cena foi chocante. Juliana ficou parada, com a expressão de surpresa no rosto, enquanto o suco escorria por sua roupa. Lucas estava paralisado, mas o calor da raiva o fez reagir quase que instintivamente. Beatriz, você está louca. O que você acha que está fazendo? Lucas gritou, furioso, indo até Juliana imediatamente, tentando acalmá-la, sentindo uma necessidade desesperada de proteger a mulher que estava com ele.
Beatriz, vendo que ele não cederia, fez um gesto com a mão e saiu, ainda lançando olhares venenosos em direção a Lucas e Juliana. Mas ela sabia que já não tinha mais controle sobre ele. Lucas rapidamente pegou um guardanapo e começou a limpar Juliana, que ainda estava em choque, com a roupa manchada de suco. Ele se sentiu mal por ela, por tê-la envolvido nesse drama, mas também sabia que, em algum nível, aquilo era necessário. Ele não suportava mais a presença de Beatriz em sua vida. Depois da cena com Beatriz, a tensão no ar começou a se dissipar, mas Lucas não conseguia deixar de se sentir mal. Ele olhou para Juliana, que estava ainda com um leve sorriso, tentando não demonstrar o desconforto que sentia. Desculpa, Juliana, ele disse com a voz suave, quase implorando. Eu não queria que você passasse por isso. Não deveria ter acontecido. Eu vou levar o seu vestido na lavanderia, vou cuidar disso para você. Juliana, com uma expressão gentil e paciente, balançou a cabeça. Não precisa, Lucas. Sério, não é necessário. Eu só quero que isso acabe logo. Já passou. Depois dessa troca, eles se despediram, e Lucas a acompanhou até a porta. Ao vê-la partir, ele sentiu um aperto no peito. Ele já não estava mais apenas com ela por impulso, mas por algo mais forte, algo que ele não conseguia mais ignorar. Quando chegou em casa, ainda com o peso da cena na cabeça, Lucas não conseguiu dormir direito. A situação toda com Beatriz e o jeito como Juliana reagiu deixou com o pensamento ocupado. Não era só a vergonha que ele sentia por ela ter sido tratada daquela maneira, era a dor que ele sentia ao perceber o quanto estava se apaixonando por ela, e o quanto ainda precisava lidar com seus próprios sentimentos. Antes de deitar, Lucas pegou o celular e mandou uma mensagem para Juliana. Seu dedo hesitou por um momento, mas depois ele escreveu: Oi, Juliana. Eu só queria pedir desculpas novamente pelo que aconteceu no encontro. Não era isso que eu queria, e sei que não foi legal te colocar naquela situação. Eu não queria que a gente fosse interrompido daquele jeito, e muito menos que você fosse tratada dessa forma. E se você ainda topar, eu adoraria sair com você novamente amanhã. Só nós dois, sem mais interrupções. Lucas sentiu um arrepio ao pressionar enviar. Ele estava ansioso, mas também sentia uma enorme vontade de fazer as coisas certas. No mesmo instante ela respondeu: Oi, Lucas. Não se preocupe, de verdade. Eu entendo o que aconteceu, e eu gostei muito do nosso encontro. Eu adoraria sair novamente com você amanhã. Vai ser ótimo. Lucas sorriu ao ler a mensagem. O alívio foi imediato. Era tudo o que ele precisava ouvir. Ele sabia que, apesar de tudo que aconteceu, Juliana estava disposta a tentar novamente. Ele mal podia esperar para vê-la novamente, mas sabia que agora as coisas seriam diferentes. Ele estava completamente envolvido, e não havia mais volta. O dia seguinte foi um pouco mais leve para Lucas, e a mensagem de Juliana deu-lhe uma sensação de alívio e esperança. Ele estava mais decidido do que nunca a fazer as coisas direito. Quando se encontraram novamente, ele apareceu com um sorriso no rosto, mas havia algo mais na expressão dele, uma mistura de nervosismo e excitação. Oi, ele disse, ao vê-la chegando. Ela estava linda, como sempre, mas algo estava diferente. Ela não estava mais com o vestido manchado de suco, mas Lucas sentiu que ele ainda precisava fazer algo para compensar a situação. Com um sorriso genuíno, ele entregou-lhe um pacote embrulhado. Juliana olhou para ele, surpresa, mas sem saber o que esperar. Ao abrir, seus olhos brilharam ao ver o vestido. Era elegante e sofisticado, o tipo de vestido que ela sempre imaginou usar, mas nunca teve a chance. Eu pensei que você merecesse algo melhor, Juliana. Isso é para você, Lucas disse, a voz suave, mas cheia de sinceridade. Juliana, tocada pelo gesto, olhou para ele, sem palavras por um momento. Lucas, você não precisava fazer isso. Mas obrigada. Eu gostei muito. Isso significa muito para mim. O olhar de Lucas foi carinhoso e, ao mesmo tempo, um pouco ansioso. Ele queria que ela se sentisse especial, queria que ela soubesse o quanto ele estava envolvido. Eles saíram para um jantar simples, mas perfeito para os dois, longe das distrações. E naquele momento, Lucas teve certeza de que, ao lado de Juliana, ele se sentia mais calmo, mais centrado. Como se todo o peso da sua vida tivesse diminuído. Com o passar dos dias, Lucas e Juliana começaram a se ver mais e mais. Inicialmente, eram encontros tranquilos, simples, mas, a cada encontro, a conexão entre eles se aprofundava.
Eles conversavam sobre tudo, seus medos, seus sonhos, as pequenas alegrias da vida que normalmente ele não compartilhava com ninguém. Lucas começava a se apaixonar mais a cada momento que passava com ela. Era como se, ao estar ao lado de Juliana, os problemas da sua vida se tornassem menores. As responsabilidades de sua família, as pressões sociais, a rivalidade com seus amigos, tudo desaparecia quando ele estava com ela. Ele sentia algo genuíno e sem pretensão, algo que não podia ser comprado ou manipulado. Juliana não era como as outras mulheres que ele conhecia. Ela não o via como um prêmio ou um troféu, ela o via como ele realmente era. E isso, mais do que qualquer coisa, o tocava profundamente. Em uma tarde de sol, enquanto caminhavam lado a lado em um parque tranquilo, Lucas olhou para ela e, com um sorriso tímido, disse: Juliana, eu não sabia que podia me sentir assim. Você me faz sentir que posso ser quem eu realmente sou. E eu acho que estou começando a me apaixonar por você. Juliana parou por um momento, encarando-o, surpresa com a sinceridade nas palavras dele. Ela sorriu, os olhos brilhando. Eu também acho que estou começando a me apaixonar por você, Lucas. Ele sorriu, mas não disse mais nada. As palavras que ficaram no ar eram mais do que suficientes. Não era necessário dizer mais. Eles sabiam o que estavam sentindo, e aquilo era real. Decidido a viver esse momento de uma forma ainda mais íntima, Lucas alugou uma casa no campo. Era uma construção simples, mas charmosa, com uma vista deslumbrante das colinas e do céu limpo. Ele a convidou para passar o final de semana com ele. A ideia era ficar longe de tudo, sem pressões, sem interferências externas. Só eles dois, aproveitando a tranquilidade da natureza. No primeiro dia, depois de se acomodarem, Lucas sugeriu que fizessem um passeio a cavalo. Ele sabia que Juliana adorava o contato com a natureza, e ela se mostrou empolgada com a ideia. Eles saíram juntos, cavalgaram pelas trilhas do campo e aproveitaram a paisagem silenciosa ao redor. Não precisavam de palavras, o silêncio compartilhado entre eles era mais do que suficiente. À noite, eles jantaram à luz de velas na varanda, rodeados por uma paz tão completa que parecia mágica. A comida era simples, mas o ambiente estava perfeito, e a conversa fluía naturalmente. Quando o jantar terminou, Lucas a olhou com um olhar carinhoso, sentindo seu coração bater mais rápido. Foi nesse momento que Juliana se aproximou lentamente, como se sentisse o mesmo que ele. Sem palavras, ela se inclinou e, suavemente, deu-lhe o primeiro beijo. Era um beijo tímido, mas repleto de algo profundo, algo que os dois já sabiam, mas nunca haviam dito em voz alta. Era o reconhecimento de algo que estava crescendo dentro deles, algo que não podiam mais negar. Lucas, então, a abraçou com carinho, sentindo que a conexão entre eles estava mais forte do que nunca. Na manhã seguinte ao beijo, Lucas acordou ao lado de Juliana, com o sol entrando suavemente pela janela. Tudo parecia perfeito, como se o dia estivesse pronto para ser vivido com ela. Eles passaram algum tempo conversando e rindo, mas logo Lucas decidiu que era hora de tomar um banho para começar o dia. Ele deixou o celular sobre a mesa ao lado da cama, sem dar muita atenção. Não imaginava o que aconteceria a seguir. Enquanto ele estava no banheiro, a vibração constante do celular fez Juliana, que estava ainda na cama, olhar curiosa para a tela. Ela hesitou por um momento, sabendo que não deveria mexer nas coisas dele, mas a curiosidade foi mais forte. Ela pegou o celular e começou a ver as mensagens. As primeiras mensagens eram dos amigos de Lucas, voando sobre ele estar com Juliana. Piadas maldosas surgiam uma após a outra, todas insinuando que ele estava se rebaixando por estar com uma mulher fora do padrão. Você está com a gordinha agora? Nossa, o Lucas está levando o desafio a sério. Até hoje uma mensagem dizia, seguida de risadas e emojis zombando. As palavras a cortavam como facas. Mas o que mais a atingiu foi a postagem de Beatriz, a ex-namorada de Lucas. Juliana viu uma foto sua, postada por Beatriz nas redes sociais, com um texto cruel. Quem diria que Lucas, o galã da cidade, agora se contenta com uma mulher assim, dizia a legenda, acompanhada de emojis de desgosto. A postagem tinha como objetivo desqualificar Lucas aos olhos de todos e mostrar como ele estava errado ao estar com alguém como ela. O sangue de Juliana gelou. Ela não sabia como reagir a tudo aquilo. As mensagens a fizeram sentir como se estivesse sendo desmascarada, exposta de uma forma cruel. Ela sempre soubera que Lucas era uma figura pública e que seria difícil para ele sair desse lugar de perfeição que os outros criaram ao redor dele, mas aquilo a fez questionar tudo.
Ela sentiu uma dor profunda, não só pela zombaria dos outros, mas pela forma como Beatriz parecia querer destruir algo que ela estava tentando construir com Lucas. As lágrimas começaram a surgir, mas ela se forçou a não chorar. Ela sabia que não deveria estar mexendo no celular dele, mas o dano já estava feito. Sem dizer nada, ela se levantou lentamente, pegou suas coisas e decidiu ir embora. Ela não queria que ele a visse assim, não queria ser a pessoa fraca que ele talvez imaginasse. Antes mesmo que Lucas saísse do banho, ela já tinha saído, sem deixar um único vestígio de sua presença. Quando Lucas terminou o banho e saiu, percebeu imediatamente que algo estava errado. A casa estava estranhamente silenciosa, e o vazio no ar o deixou inquieto. Ele procurou por Juliana, chamando-a. Juliana, ele chamou, mas não obteve resposta. O local estava silencioso demais, um silêncio que o fez sentir um aperto no peito. Desesperado, ele correu até a garagem. Olhou ao redor e percebeu que um dos cavalos não estava lá. Juliana havia desaparecido. Seu coração se acelerou, e ele foi até o celular. As mensagens maldosas ainda estavam lá, e a visão delas fez sua angústia aumentar. Ele sentiu um nó na garganta. Com a mente confusa e sem saber o que fazer, ele ligou para ela, mas a chamada não foi atendida. Tentou enviar uma mensagem, mas logo viu que ela também não respondeu. A sensação de vazio e perda tomou conta dele, e ele sabia que algo entre eles havia se rompido de maneira irremediável. Lucas não conseguia parar de ligar para Juliana. Cada chamada não atendida parecia um golpe mais doloroso, uma lembrança de que ele estava perdendo algo que realmente importava. Ele não conseguia se concentrar em nada. Seus pensamentos estavam completamente voltados para ela, para o que havia acontecido, para o que ele poderia ter feito de diferente. O peso da frustração era tão grande que ele mal conseguia comer. A comida parecia sem gosto, o apetite se perdeu junto com o sorriso de Juliana. Seus pais notaram sua agitação. Eles sempre o viam forte, seguro de si, mas agora Lucas estava distante, absorto em seus próprios pensamentos, como se uma parte dele tivesse se desconectado do mundo. Eles não cobraram, mas os olhares preocupados diziam tudo. Sabiam que ele estava passando por algo muito mais profundo, algo que ele ainda não tinha conseguido entender. A distância entre ele e Juliana agora parecia intransponível. 2 meses se passaram. Um dia, enquanto Lucas estava absorto em seus pensamentos, um dos seus funcionários, que também era amigo de longa data, percebeu o quanto ele estava distante e pensativo. Ele se aproximou, colocando uma mão no ombro de Lucas e disse, com uma leve provocação: "Você está aqui se consumindo, mas, se você realmente gosta dela, não tem como ficar aí parado. Vai atrás dela, cara. Não deixa que a distância, ou o que os outros dizem, te impeçam. Se o que você sente é real, lute por isso." Essas palavras atingiram Lucas com uma força inesperada. Decidido a encontrar respostas, e quem sabe, recuperar o que tinha perdido, ele foi até a casa dos pais de Juliana. Era um dia cinzento, e a chuva caía forte. Cada gota parecia pesar ainda mais sobre seus ombros. Ele sabia que estava indo contra tudo o que havia acontecido entre eles, mas sentia que não poderia mais viver sem ao menos tentar. Quando chegou à porta, a mãe de Juliana o atendeu. Seu olhar estava triste, mas não parecia surpresa com a visita. "Ela não está aqui, Lucas", a mulher disse com a voz suave. "Ela está muito mal pelo que aconteceu entre vocês dois. Acho que ela precisa de um tempo, sabe? Está difícil para ela." O coração de Lucas apertou. Ele sabia que as palavras dela eram verdadeiras, mas não estava disposto a desistir sem lutar. A mãe de Juliana, com um suspiro profundo, fechou a porta lentamente, sem dizer mais nada. Lucas deu alguns passos para trás, a sensação de impotência invadindo seu peito. Mas, quando estava prestes a virar e ir embora, ouviu uma voz familiar chamar seu nome. "Pode deixar, mãe. Eu vou falar com ele." Juliana apareceu na porta, seus olhos um pouco inchados, como se tivesse chorado. Ela estava ali, na sua frente, e Lucas sentiu um alívio imenso ao vê-la novamente. Não sabia como, mas estava decidido a fazer tudo o que fosse necessário para mostrar que ele estava disposto a lutar por ela. Ele deu um passo à frente, tentando medir suas palavras, mas não conseguiu evitar a sinceridade em sua voz. "Eu não tinha ideia do quanto você significaria para mim. Tudo o que pensei que era certo se perdeu quando você entrou na minha vida. Eu só me apaixonei por você de uma forma que eu não consigo explicar." O silêncio pairava entre eles, como se o peso daquelas palavras ainda estivesse se acomodando.
Juliana o olhou por um longo momento, seus olhos penetrando os dele. Não era um olhar de raiva ou frustração, mas de compreensão, e isso fez o coração de Lucas bater mais rápido. Ela estava ouvindo, sentindo o que ele dizia. Eu não sou o que você está acostumado, Lucas. Você pode ter as mulheres que quiser, todas bonitas, magras, e eu. Ela olhou para baixo, como se tentasse esconder uma vulnerabilidade que sempre a acompanhou. Eu sou obesa, e às vezes, eu acho que você nunca vai me olhar do mesmo jeito que olha as outras. Eu não sou perfeita. Ele, olhando diretamente nos olhos dela, e com a voz cheia de emoção, disse: Juliana, eu te amo pelo jeito que você é, pela pessoa que você é. Eu nunca amei alguém como eu te amo. Eu não estou aqui por uma aparência, ou por algo superficial. Eu te amo por tudo que você é, pela sua alma, pela sua honestidade e por essa beleza que só você tem. Ele a segurou pelas mãos, seus olhos brilhando com sinceridade. Eu nunca pensei em você dessa forma. Eu te vejo como uma mulher incrível, com uma força que eu nunca encontrei em mais ninguém. Eu não me importo com nada disso. Eu te amo do jeito que você é, e isso é tudo que importa. Nada mais. Eu não sabia que você sentia assim, ela murmurou, a voz baixa e emocionada. Agora você sabe, ele respondeu, com um sorriso suave, e a puxou para mais perto. Eu nunca vou te olhar de outra forma, Juliana. Você é perfeita do jeito que é, e isso é tudo que eu preciso. Ela sorriu, um sorriso tímido e genuíno, e os dois se perderam em um abraço apertado. O mundo ao redor deles parecia desaparecer, e, naquele momento, tudo que importava era o que eles sentiam um pelo outro. Ela deu um passo à frente, os olhos dela suaves e vulneráveis, e Lucas não resistiu. Ele a puxou suavemente para si, como se o destino os tivesse finalmente unido, e seus lábios se encontraram em um beijo tranquilo, mas cheio de promessas e arrependimentos. Era um beijo de reconciliação, de entendimento e, ao mesmo tempo, de esperança para o que o futuro ainda poderia trazer. Quando os lábios dele se separaram, Lucas sentiu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ele não precisava mais se esconder atrás de desculpas ou justificativas. Ele sabia o que sentia, e agora, mais do que nunca, estava disposto a viver isso com Juliana. Após o tempo que passaram juntos, Lucas finalmente percebeu que seu amor por Juliana nunca foi sobre aparência. Ele sempre soubera que havia algo especial nela, algo além das primeiras impressões. Quando a olhou pela primeira vez, não viu uma mulher que atendesse a padrões. Viu uma mulher verdadeira, com uma alma pura e uma força inabalável. O que começou como um desafio, uma aposta, se transformou em um amor profundo e sincero. Os desafios do passado ficaram para trás. Lucas se afastou de tudo que representava seu passado, incluindo os amigos que sempre zombaram de sua relação com Juliana. Lucas entendeu que o verdadeiro amor não está nas aparências ou nas expectativas dos outros, mas em ser aceito, compreendido e amado por aquilo que realmente somos. O casamento de Lucas e Juliana foi simples, mas cheio de significado. Não precisavam de luxos ou festas grandiosas. Quando Juliana, com seu jeito discreto e gentil, caminhou até ele no altar, Lucas soubera, naquele instante, que estava exatamente onde deveria estar.